Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. E isso com muita alegria, com muita satisfação. A aula de hoje vai falar sobre a importância que nós temos para Deus. É o estudo 4. Você é importante para Deus. Já pensou sobre isso? Vamos à aula. Sabemos que somos importantes para alguém quando sentimos que somos amados. Você se sente amado? Se sente amada? Sentir-se amado é muito bom. É a melhor sensação do mundo, não é? Ser amado pela família, pelo marido, pela esposa, pelo namorado, namorada, pelos filhos, pelos amigos, pelos colegas de trabalho, ou colegas da escola, da faculdade, pelos irmãos em Cristo. É se sentir essencial para o outro, fazer parte do outro, é ter a certeza de que você é parte da felicidade de alguém. É a forma como ela ou ele se interessa em saber da sua vida, saber como você está, como você se sente. É te ouvir com atenção, compartilhar segredos, ideias, sonhos, opiniões. É não sentir-se sozinho nunca. É saber que aquele ombro você pode contar para a qualquer hora e a qualquer momento. Porque se sentir amado, amada, é se sentir importante. Todo ser humano tem necessidade de se sentir amado e importante para alguém. Imagine você ser amado e importante por Deus. Imagine isso. Então, o estudo de hoje vai falar que você, que eu, que nós somos amados e importantes para Deus. Por que somos importantes para Deus? Em João 3,16, esse capítulo 3 de João, versículo 16, é muito conhecido. Está escrito assim, nós já sabemos de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou tão intensamente que entregou o seu único Filho para morrer por mim, para morrer por você, para morrer por nós. Não há, irmão, não há, amigo, amor maior do que esse, maior demonstração do que essa, demonstração de amor. Somos importantes para Deus porque Ele nos ama. As dimensões, o tamanho desse amor, do amor de Deus, são verdadeiramente imensuráveis, impossível de ser medido. Deus ama você, meu amigo, meu irmão. Você se sente amado por Deus? Quando amamos e nos sentimos amados, nos enchemos de alegria, de satisfação e de prazer, não é mesmo? Alegre-se! Deus ama você! O autor da lição de hoje escreveu que, enquanto não conseguimos sentir, ver o amor que Deus tem por nós, não teremos condições de colocar em prática tudo que aprendemos até agora sobre mordomia. Não teremos condições de sermos bons e fiéis mordomos de Deus. Deus me ama, Deus te ama, Deus nos ama e Deus nos considera muito importantes para Ele. Se tenho essa certeza, se sinto que sou amada, eu consigo ser um mordomo de tudo o que pertence a Ele. Mas o que é o amor? Muitos tentaram e ainda tentam definir o amor.
Conceituar o amor não é uma tarefa muito fácil, mas a Bíblia, lá na Bíblia, especialmente na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 13, podemos ter uma visão mais completa do que é o amor. Lá em 1 Coríntios 13, define o amor. Diz que no amor há bondade, paciência, afeto, gentileza, renúncia, perdão, caridade, amizade, boa vontade, respeito, consideração, honestidade, compaixão, misericórdia e graça. Vamos observar como é o amor de Deus. Primeiro, o amor de Deus não tem fim. E vamos ler Jeremias, o livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Diz assim: o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu o amei com amor eterno, com amor leal o atraí. O versículo declara que o amor de Deus é eterno. Deus sempre me amou, sempre te amou. Deus me ama, Deus te ama e sempre me amará. E sempre te amará. Ele nos viu quando estávamos longe, mortos em delitos e pecados. Ele nos amou quando estávamos longe dele. Nos trouxe a salvação através de Cristo por causa do seu amor. Ele nos atraiu para si quando estávamos longe dele. Nos atraiu para si por meio da cruz de Cristo. Nos levou até Cristo e abriu o nosso coração e o nosso entendimento para esse fato. Segundo, o amor de Deus é grande. Vamos ler em Efésios 2, 4. Na carta de Paulo aos Efésios 2, 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Então, por causa do seu grande amor. O amor de Deus é tão grande que ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para sofrer por nós na cruz do Calvário. Apesar das nossas falhas e dos nossos erros, o amor de Deus é maior e ultrapassa qualquer barreira. Em João 15, 13, está escrito assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém sua própria vida em favor de seus amigos. Jesus deu a vida por mim antes mesmo de eu haver nascido. Se fez culpado por mim, morreu no meu lugar para que eu recebesse a verdadeira vida. Deus me ama. Deus te ama. Eu estou segura que sempre eu serei amada por Deus. Então esteja seguro disso. Deus te ama e Deus sempre te amará. Terceiro, o amor de Deus é real. Nós vamos ver em Romanos 5, 8. Abram a Bíblia em Romanos 5, 8. Está escrito assim em Romanos 5, 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O amor de Deus não é apenas um discurso. O amor de Deus é ação. Ele prova isso concretamente de várias formas. E uma delas
foi pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. O amor de Deus é uma realidade em nossa vida. A Bíblia enfatiza que Cristo é a manifestação especial e particular do amor de Deus, como já vimos em João 3,16 e Romanos 5,8. E podemos ver também em Romanos 8, de 31 a 39. Abram a Bíblia em Romanos 8, de 31 a 39. Está escrito assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos e demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitos são os textos bíblicos que nos ensinam a buscar a Deus constantemente. E isso é o que devemos fazer: buscar a Deus em oração, lendo a sua palavra e tendo comunhão uns com os outros. Mas veja o que Deus nos diz lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 11, versículo 4. Abram a Bíblia em Oséias, capítulo 11, versículo 4. Está escrito assim: com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim e os segurei nos braços, como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei e lhes dei de comer. Em outras versões está escrito: com laços de amor e de carinho, eu os atraí para mim. Neste texto, não é mais o homem buscando a Deus, mas veja aqui que Deus está buscando o homem, o atraindo, o laçando com cordas de amor. Isso não é maravilhoso? Com laços de amor e carinho, eu os trouxe para mim, eu os atraí para mim. O Todo-Poderoso, com as suas próprias mãos, teceu, construiu as cordas do amor, os laços eternos de vida, e nos atraiu para si. Por que ele fez isso? Deus nos traz para perto de si porque tem uma missão para nós, irmãos, para nós, amigos. O amor de Deus
me transforma numa pessoa com uma missão. Quando entendemos o amor de Deus e nos aproximamos dele, a nossa vida passa a ter um propósito, pois ele nos dá a missão especial de sermos mordomos. Foi assim com Moisés no Antigo Testamento, foi assim com Pedro e André no Novo Testamento e todos os outros homens e mulheres da Bíblia. Nos capítulos 3 e 4 do livro de Êxodo, encontramos Moisés, um simples pastor de ovelhas que recebeu a missão de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Antes, Moisés era um homem fracassado, derrotado pelas experiências do passado. Isso nós podemos ver lá no capítulo 2. Moisés foi atraído para uma grande missão. O que Deus viu em Moisés? Possivelmente um homem comum, mas com um grande potencial de liderança. O que Deus sentiu por Moisés? Um genuíno e profundo amor. Deus amou Moisés e, deixando seu passado no passado, o atraiu para si, dando-lhe uma importante missão. Lá em Mateus 4, de 18 a 20, nós vamos encontrar Pedro e André, simples pescadores e comerciantes de peixe, pessoas comuns que se tornaram pescadores de homens. O que Deus viu em Pedro e André? Homens comuns com um grande potencial evangelístico. O que Deus sentiu por Pedro e André? Um genuíno e profundo amor, e os atraiu para si, dando-lhes uma grande missão. Talvez você esteja com a vida totalmente fracassada, deprimida e triste. Ou talvez esteja seguindo sua rotina de trabalhador comum. Isso não importa. Ainda assim, Deus tem uma missão para você, tem uma missão para mim. E essa missão está baseada no grande amor que Ele sente por você, que Ele sente por nós. O amor de Deus nos atraiu e nos dá uma missão. Que missão Deus tem para você? Deus tem para nós. Moisés cuidava do seu rebanho e Deus o mandou cuidar do povo de Israel. Pedro e André eram pescadores e Deus os mandou pescar homens. Eles continuaram a fazer o que sabiam fazer e sempre faziam, mas Deus usou suas habilidades em favor do reino dele. Talvez Deus tenha uma missão para você onde você está mesmo, na família, no trabalho, na escola. Uns são chamados para fazer missões longe de casa e da família, mas outros não. Talvez sua missão esteja bem pertinho de você. Você ainda não sabe qual é a sua missão? Não se preocupe. A sua primeira preocupação deve ser sentir-se amado ou amada e atraído por Deus. Naturalmente, Deus falará ao seu coração e lhe dará uma missão. Uma ilustração pode ajudá-lo a descobrir qual é a sua missão. Está na revista Cristão em Tempo Integral esta ilustração. Eu vou ler para você a ilustração. Está escrito assim: Roberto era pai de um adolescente de 16 anos. Era um comerciante não muito bem sucedido e tinha uma pequena barraca de frutas. Certo dia,
ouviu falar de Cristo e o recebeu como seu único e suficiente Salvador. A partir daí, começou a pedir a Deus que sua vida fosse transformada e que Deus o usasse poderosamente. O tempo foi passando e Roberto não via nada de especial acontecer na sua vida e continuava a lidar com seu negócio mal-sucedido. Roberto se sentiu frustrado com Deus e abandonou a igreja. Certo dia, num programa de rádio, ouviu sobre o amor de Deus que nos transforma em pessoas com uma missão. Roberto se sentiu amado por Deus, dobrou seus joelhos e pediu ao Senhor que lhe desse essa tão esperada missão. Aos poucos, Roberto foi aumentando a sua fé no amor de Deus. Certo dia, vendo seu filho, agora jovem, chegar em casa drogado, ele entendeu qual era a sua missão: ser um pai dedicado à recuperação de seu filho. Roberto abraçou a sua missão de pai e deu toda a atenção possível ao filho. Por várias vezes, passeou, conversou e chorou com ele. Quando seu filho se recuperou, os dois voltaram para a igreja. E Roberto deu o seguinte testemunho: quando entendi que a missão que Deus tinha para mim era de recuperar meu filho, minha vida se transformou radicalmente e hoje sou muito feliz. Abra seu coração para sentir o amor de Deus e abra os olhos para ver a missão que Deus tem para você. Nós fomos transformados em pessoas com uma missão. E o nosso Deus, o amor dele, me assegura o sustento. Moisés, Pedro e André abraçaram a missão que Deus lhes confiou. Será que eles não tiveram dificuldades para realizá-la? Será que pelo caminho não tiveram problemas, adversidades e algumas lutas para colocá-las em prática? Certamente que sim. Será que em algum momento pensaram em desistir ou tiveram a fé abalada? Talvez. Mas diante de tudo, eles perceberam com clareza que Deus estava cuidando deles. Deus os estava sustentando. Muitas vezes, no meio dessas lutas, desses problemas, dessas diversidades, eles devem ter ouvido de Deus: não temas, eu os sustento com a minha forte mão. Se Deus te deu uma missão, irmão, Ele vai sustentá-lo, vai capacitá-lo a cumprir a missão que Ele tem lhe dado. Creia nisso. Chegamos ao final de mais um estudo. Espero que tenham compreendido o amor de Deus por você e que se sinta imensamente amado por Ele e que busque conhecer e realizar a missão de Deus para a sua vida. Ser chamado para servir ao Senhor como mordomo é um privilégio, pois demonstra que sou importante para Deus e amado por Ele. Quero encerrar a aula de hoje lendo o Salmo 145. Abram a Bíblia no Salmo 145.
Vou ler na linguagem de hoje. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tem feito. E todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade, e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão, ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças os que são fiéis a ti. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete, ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para ele com esperança, e ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso, ele satisfaz a todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que faz. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que temem, dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. O Senhor protege os que o amam, mas destruirá todos os maus. Eu sempre louvarei o Senhor, que todos os seres vivos louvem o Santo Deus para sempre. Até a próxima aula. Deus nos abençoe.